Boa tarde a todos. Irmão Rogério Buzzi, está conosco na sala o irmão Luiz Augusto e a irmã Joana Batista também está conosco na sala. Nós vamos dar início a esse estudo de hoje, uma oração, e em seguida eu passo a palavra para o irmão Rogério. Amado Deus e bondoso Pai, esse dia santo e separado para nós, um dia que serve de sinal até o fim dos tempos. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por mais esse encontro que o Senhor permite que aconteça. E peço ao Senhor que proteja e abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo conosco, estão agora ao vivo, as pessoas que vão assistir também, que o Senhor proteja e abençoe todas elas. Nos dá entendimento sobre o que nós vamos ouvir, meu Pai. Semente ao céu, tem nos mostrado. Obrigado por tudo isso. Proteja e guarde os nossos queridos irmãos em Cristo, através do Espírito Santo, meu Pai, esse espírito de profecia que permeia sobre todos nós, que o Senhor venha falar conosco através do teu servo. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Pai. Amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão. Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Através dessa ferramenta maravilhosa que Deus tem provisto para todos nós. O título da mensagem de hoje é Tanto Tempo e Vocês Não Me Conhecem. Quando nós estudamos a Bíblia, amados irmãos e irmãs, nós corremos o risco, e na grande maioria das vezes, corremos o risco de ler a Bíblia pura e simplesmente como um livro de informações, onde nós imaginamos, em algum momento, quando muito, que Deus está falando ao nosso coração, mas nós corremos o risco, como digo, de esquecermos que, embora Deus fale ao nosso coração, nós, como povo da verdade presente, devemos ir além disso. Nós devemos, de fato, procurar pelo espírito de profecia, pelo espírito profético de Deus, entender em que estamos de fato inseridos na história bíblica. A palavra de Deus diz, e nós já compartilhamos algo disso, que todas as coisas foram escritas a vós, e esse vós é nós. Podemos ler hoje com plena segurança, porque chegou esse tempo. Podemos ler com plena segurança a palavra de Deus dizendo aos nossos corações hoje: todas as coisas foram escritas a vós, a nós, a quem os fins dos tempos têm chegado. E na tarde de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, espero que não eu, mas o Senhor, através apenas do mensageiro, uma mensagem que eu acredito que ela nunca foi tão atual. Eu acredito que por alguma razão Deus, em sua infinita misericórdia e amor, tem nos alimentado. Todos aqueles que de alguma maneira hoje vivem a verdade presente, que têm se alimentado desse alimento de fato para o nosso tempo, aquilo que a Bíblia tem chamado de o sustento para o seu tempo. Creio que todos poderiam testemunhar de que de fato essa mensagem é uma mensagem diferente, é uma mensagem que marca no coração, é uma mensagem que desperta, e é uma mensagem sim de cheiro de vida para a vida e de morte para a morte.
A mensagem que o mundo pseudo-cristão hoje tem apresentado ao mundo é uma mensagem que, quando muito, também, ela é desfalcada do seu verdadeiro objetivo. E quando é uma boa mensagem, ela é apenas uma mensagem de cheiro de vida. Mas a mensagem de Deus, quando ela é apenas uma mensagem de cheiro de vida, para a vida, ela está incompleta. A mensagem de Deus é um cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Essa é a mensagem completa. Ela é um cheiro de vida para aqueles que a aceitam. E ela é um cheiro de morte para a morte daqueles que a rejeitam. Que diferença faz isso? A diferença é que a palavra de Deus, quando ela vem de fato como deve ser, ela coloca você numa posição em que você não pode ficar em cima do muro. Porque se você aceita, você desce do muro, e desce do muro aquecido pelo poder de Deus. Mas a mesma verdade presente, que aquece o coração daqueles que aceitam, que desperta para uma nova vida aqueles que de fato guardam no seu coração o que ouviram, também faz com que desçam do muro aqueles que de alguma maneira agora descerão para finalmente entrar de fato, gradativa, mas seguramente, cada vez mais no mundo do pecado. Porque a palavra de Deus vem justamente como um cheiro de vida, para gerar vida e vida em abundância. E quando ela é rejeitada, ela vai gerar a morte espiritual daqueles que a rejeitam. Então, quando você entra numa igreja com 2.000 pessoas, 3.000, 5.000, não importa a quantidade, e a palavra de Deus é dada, e não há uma divisão, algo está errado. Porque o joio sempre irá reclamar quando a verdadeira semente é lançada. O joio nunca irá aceitar a verdadeira semente. Porque o joio não coaduna com o trigo. Trigo é trigo, joio é joio. Mensagem de Deus é mensagem de Deus, mensagem do inimigo é mensagem do inimigo. E então, quando vem a verdade presente, aqueles que de fato não querem aceitá-la, seja por que razão for, também não darão o seu aleluia, não darão o seu glória a Deus. Isso não é uma questão de gritar glória a Deus, é uma questão de ter um coração realmente que recebe, e um coração que aceita, e um coração que vibra, movido pelas cordas do amor, da repreensão, do ensino e da advertência de Deus. O verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus e não daquilo que lhe agrada. É um fato que a mensagem de hoje, que tem sido pregada nas igrejas, ela não é um cheiro de morte para aqueles que a rejeitam. Porque simplesmente na igreja, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, a mensagem arranca um glória a Deus de todos, ou na pior das hipóteses, apenas mantém as pessoas dormindo. Os verdadeiros servos de Deus reconhecem a mensagem, e a verdadeira mensagem fará com que os fariseus modernos, com que os líderes modernos, com que aqueles que pura e simplesmente querem uma religião, com que aqueles que pura e simplesmente querem uma igreja, se levantem contra ela. Se não acontece isso, algo está errado com a mensagem. Quando Jesus pregava, absolutamente ninguém ficava em cima do muro. Ou as pessoas se decidiam ao lado da verdade, ou elas se decidiam ao lado da mentira. Ou elas se uniam àqueles que Jesus repreendeu chamando de filhos do diabo, ou eles se uniam aos filhos de Deus. E a mensagem de Deus é exatamente assim. Ela é, como diz o livro de Apocalipse, uma espada de 2 gumes, não 1, 2. Porque o Velho e o Novo Testamento
completos, quando entram no coração humano em forma de verdade presente, divide realmente aquele coração. Divide a pessoa. Como? Ela separa o homem espiritual do homem carnal. Ela de fato faz com que se tenha uma decisão. E não há mais como coadunar-se. O homem natural não aceita mais aquele homem espiritual, e o homem espiritual, por assim dizer, não aceita mais o homem natural. E começa o embate, começa a luta. Começa a luta entre o leão e o cordeiro. Entre o dragão e o cordeiro. Claro que quando falamos do leão, estamos falando daquele leão que ruge em derredor, buscando a quem tragar. Então, imediatamente, aquele homem que era um homem natural, que gostava das coisas do mundo, começa agora a ser incomodado pela mente do cordeiro, que lhe diz, não faça. E agora começa uma guerra entre os membros. E o braço diz, farei. E a mão diz, farei. E os olhos diz, olharei para aquilo que me agrada. E começa o embate. E a mente de cordeiro diz, não, não faça. Seja racional, seja prudente, seja manso. Cuidado. E começa a briga que até então não havia, porque houve uma separação agora. De fato, não há mais como coadunar um e outro. O homem natural não discerne as coisas do espírito e nem pode. O homem espiritual a tudo discerne e de ninguém é discernido. Não espere que o mundo reconheça as tuas crenças, não espere que o mundo reconheça as suas ações, quando o mundo é natural e jaz no maligno. Então nós encontramos no livro de João, no capítulo 14, uma mensagem que, acredito, ela deve comover os corações no sentido de que não se pode, pura e simplesmente, estar em cima do muro em relação a ela. Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tenta imaginar nesse momento, você, meu amado irmão, minha amada irmã, com os seus problemas, com as suas dificuldades, sem emprego, sem trabalho, passando necessidades. Tente ver nesse momento Jesus olhando dentro dos teus olhos e dizendo, não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus? Creia também em mim. Muito além da pura teoria da palavra de Deus, há aqui uma promessa gradativa que cresce à medida que cresce a nossa fé. E esse apelo à esperança em cada um de nós vem em forma de um consolo, porque Jesus sabe que o tempo em que vivemos são tempos difíceis, e essas palavras atravessam os séculos e chegam até nós com uma promessa vibrante para o nosso tempo. E já de início nós temos uma decisão a tomar quanto a esse versículo. No que diz respeito ao comportamento, Jesus espera que o nosso comportamento em relação a isso seja um comportamento que demonstre esperança. Não se preocupe. Não andeis afatigados. Não se turbe o vosso coração. E no que diz respeito à doutrina incutida nessa frase, começa já com um problema para aquele que não a aceita exatamente como está. Credes em Deus? E a pergunta agora seria, em quem você crê? Ah, eu creio em Deus. Muito bem. Que Deus? Que Deus?
Em mim mesmo como Deus? Não. Credes em Deus. Credes em meu Pai, creia também em mim. Veja que ele faz uma diferença aqui. Ele situa a posição do Pai. Você crê em Deus, que é o meu Pai, creia também em mim. Na casa minha? Não. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar-vos lugar. Ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Então se você dissesse a ele, mas espera aí, quem é Deus? João 14:2 deixa claro. Na casa do meu Pai, que é Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há. Eu não vou construir casas. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. E não são poucas, são muitas. Senhor, de quem são essas casas? Tudo isso lhes veio como figuras. E estão escritas a vós a quem os fins dos tempos têm chegado. Como entender isso, Pai? Como entender que há moradas lá? Para que são essas moradas? Quando foram construídas, Pai? Olhai para o passado. Há algo novo? Não há nada de novo. Nada há de novo debaixo do céu. Tudo aquilo que aconteceu no passado era uma lição prática para a realidade futura. Na terra de Canaã, que havia sido prometida ao povo de Deus, haviam os moradores, os cananitas, os cananeus. E o que aconteceu? Deus permite então que vespões espantem todos eles. Quando o povo de Deus lá chegasse, não precisasse construir casas. Por que Deus agiu dessa maneira? Porque Deus queria ensinar uma realidade futura. Tudo aquilo era um exemplo da Canaã celestial. Tudo aquilo, absolutamente tudo, deveria ensinar a eles e a nós hoje como Deus age. Eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Então Deus nos ensina e ensina o seu evangelho de uma forma prática, dando exemplos. E tudo aquilo era figura e exemplo para nós. Eles chegam e as casas estão prontas. Os vespões que expulsaram os cananeus dali representam os anjos de Deus que um dia expulsaram os anjos que se rebelaram contra Deus, para que as casas estivessem nos esperando. Mas por que Jesus tem que prepará-las? Porque eram casas de anjos. E elas precisam ser adaptadas agora aos novos seres que irão habitá-las. E Jesus mostrou também essa realidade. Errais, disse ele aos pastores da época. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque no céu não se casam e não se dão em casamento, mas sereis como os anjos de Deus. No versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar. Como se? Por que se? Jesus sabia que ao vir a esta terra para morrer pelo ser humano, sim, ele corria o risco de, ao ser tentado, ele corria o risco de pecar e nunca mais voltar aos braços do Pai. Se Cristo vindo a esse mundo tivesse pecado, nunca mais ele voltaria para o céu. E as pessoas não entendem e não aceitam isso. Mas é isso que dá um colorido todo especial ao Evangelho.
Quando nós entendemos que o verdadeiro sacrifício de Cristo iniciou já há muitos e muitos anos atrás, quando ele decidiu que viria morrer pelo ser humano. Quando ele diz, Pai, eu vou resgatá-los, Pai. E ele ouve o preço para isso. Filho, você terá que se transformar num deles, filho. E se você for até lá e pecar, eu te perderei por toda a eternidade. Pai, eu vou buscá-los. É real, não foi um teatro. E ainda que Cristo tenha vencido como venceu, o céu perdeu o Filho unigênito. Repito, o céu perdeu o Filho unigênito e recebeu de volta o primogênito. Nunca mais Cristo será somente divino. Nunca mais. Aquele que sai do céu apenas como divino, com forma divina, conforme foi visto por Nabucodonosor, que olhando para a fornalha onde colocou 3 homens, disse, não colocamos 3, como é que tem 4 e um deles tem a aparência de um filho de Deus? Entender que foi um sacrifício real, onde aquele que tinha a forma de um Deus, vem, se transforma num ser humano e por toda a eternidade levará as marcas do que nós fizemos com ele. O seu juramento ao Pai é feito muito tempo depois dele ter ido ao céu, como aparece no livro de Daniel. E diz o texto que ele levanta as 2 mãos ao céu. Pai, meu sangue, Pai. Ele está mostrando as marcas dos cravos na cruz. Mostrando que por aquele sacrifício, ao ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário, ao ter sido pregado numa cruz, ele está dizendo, Pai, de fato eles mereciam a cruz, Pai, mas eu morri no lugar deles. E este juramento é feito com base neste sangue. E nós não entendemos e simplesmente nos apegamos a uma teologia puramente teórica. E aí somos tentados a ser convencidos de que aquele sangue derramado na cruz do Calvário, e somos tentados a imaginar que tudo aquilo foi apenas um teatro, e que se Cristo de alguma maneira não tivesse vencido, ele voltaria para o Pai. Mas não foi assim. Além do Pai ter dado o seu unigênito e ter recebido de volta o primogênito dos mortos, além disso tudo, foi estritamente real o que aconteceu. E o céu perdeu para sempre aquele que tinha apenas a forma divina. E nós ganhamos um irmão de verdade, que está ligado a nós por laços de sangue. Um ser humano adentrou as portas da Nova Jerusalém. O humano foi levado até o Pai. E ao adentrar naquele local santíssimo, ele deixou aberta uma porta que ninguém poderá fechar. E que ninguém poderia tê-la aberto antes que um ser humano puro, incontaminado, ali adentrasse. Por isso, o privilégio que o ser humano tem é um privilégio que está acima de todas as ordens e seres criadas por Deus. Porque, de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se eu for e vos preparar lugar, versículo 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O cristianismo de hoje, quando muito, agarra-se à promessa de um céu. Mas esquece que onde Cristo estiver, este é o céu para aqueles que o amam. Nós podemos já, hoje, experimentar um pedacinho do céu. Se no nosso coração não está o desejo puro e simples de morar num castelo no céu,
Se em nosso coração não está o desejo de ter uma casa melhor como teremos no céu, se em nosso coração não está o desejo de ter uma pátria melhor, mas se em nosso coração está o desejo de andar com Cristo e estar com Ele onde Ele está, nós já experimentamos aqui um pedacinho do céu. Porque Jesus disse sobre os 144 mil, são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Todos os amados irmãos e irmãs que me ouvem sabem que o casebre mais simples desta terra é um palácio para aquele que vive com a mulher ou com o homem que ama. Um palácio ao lado de uma mulher ou de um homem que nós não amamos de verdade não tem o menor valor para nós. O verdadeiro cristão sabe que é assim. Portanto, se amamos a Cristo, ainda que no céu nos esperasse um casebre caindo aos pedaços, o nosso coração estaria extremamente feliz. Porque o verdadeiro cristão tem sua alegria em morar com Cristo, antes de ter sua alegria de morar no céu. E o que muda? Muda porque quando eu penso assim, meu coração está livre de todo tipo de egoísmo. E eu posso, repito, experimentar já aqui as regiões celestiais. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mesmo vocês já sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Senhor, para onde vais? Aqueles que são reais discípulos de Cristo sabem exatamente para onde ele vai. Os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, sabem exatamente para onde Cristo vai. Não é pura e simplesmente eu vou para o céu. Eles sabem quando Cristo entra no átrio, quando Cristo entra no santo, quando Cristo entra no santíssimo. Mas há uma lição aqui um pouco mais profunda, que mais à frente queremos adentrar. Vós sabeis para onde vou, sem o caminho. Aqui, num estudo mais profundo, nós vamos perceber que alguém está dizendo onde vou, e outro alguém é o caminho. Irmãos, se eu digo eu vou para Curitiba e eu conheço o caminho, eu não posso dizer que eu e o caminho somos a mesma pessoa. Prestem bastante atenção nisso. Eu não posso dizer que eu e o caminho somos a mesma coisa. Há uma lição aqui mais profunda, que mais à frente queremos comentar. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Tomé está mostrando uma realidade. Ele não está mentindo. Não havia chegado o tempo para que eles soubessem exatamente para onde Cristo iria. A mensagem de Daniel ainda não estava aberta a esses discípulos. O livro de Daniel estava selado. E ainda que Tomé pudesse por ele dizer, Senhor, está bem, o Senhor vai para o céu. Mas a inspiração agora toma a Tomé, para que ele de fato possa reconhecer algo
que nós no futuro reconheceríamos. Jesus agora iria adentrar um local específico quando fosse. E esse local específico é relatado no livro do Apocalipse, no capítulo 1. E foi aberto a nós. Mas não foi aberto a Tomé. Passa o tempo. E Jesus agora se move novamente e vai entrar em um outro local. E hoje, as pessoas que se dizem cristãs, pessoas que de fato buscam a Deus, não sabem onde Cristo foi e não sabem o caminho. Tomé apresenta apenas a realidade da grande maioria dos cristãos que de fato não tem buscado o espírito de profecia. Não tem buscado saber o futuro. Porque a palavra de Deus é clara. Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Tomé não está sendo condenado por isso. Apenas mostra a realidade da grande massa de cristãos de hoje. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema aqui proposto não é ninguém vai ao céu senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque antes de que nós possamos realmente chegar ao céu, já aqui na terra é necessário que nós entendamos o Pai. É necessário já aqui na terra que nós vamos até o Pai. É preciso que nós nos acheguemos confiantemente ao Pai. Porque Ele está buscando pessoas que o procurem. O livro de João, o mesmo livro de João que estamos no capítulo 4, mostra essa realidade de uma forma bastante simples. Versículo 23 do capítulo 4. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível chegar-se a Deus se não for através de Cristo. Mas é preciso que se vá ao Pai. Porque o Pai está procurando pessoas que vão até Ele e que o adorem em espírito e em verdade. Foi o Pai quem abriu a porta do Santíssimo, de um lugar especial no céu, e aguarda a chegada dos seus filhos em espírito. O Pai agora aguarda que nós pela fé atravessemos esses portais para chegar diante dele. Por isso a palavra de Deus diz que nós com ousadia agora devemos adentrar este tabernáculo. Versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Um momento, amados irmãos. O título é: tanto tempo e vocês não me conhecem? Jesus está dizendo, irmãos, de forma muito clara e prática. E está dizendo a nós, irmãos, se vocês que se dizem cristãos hoje, todos vocês, se vocês de fato me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Como entender isso? Desde agora vocês já conhecem o meu Pai e têm visto o meu Pai. Como, Senhor? Se ninguém pode ver o Pai. Prestem atenção ao texto, meus amados irmãos e irmãs. E nós, apenas nesse texto, se devidamente reconhecermos o que Jesus está tentando nos ensinar aqui, acabaremos com essa confusão que se faz em relação à divindade de Cristo. Cristo é divino, isso não se discute. O problema
é o que está por trás daquilo que se tenta ensinar através da divindade. O que se tenta ensinar, e não o que está escrito. E o que se tenta ensinar através da Trindade. Se vocês me conhecessem, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se vocês me conhecessem, vocês não misturariam tudo. Se vocês me conhecessem, vocês não diriam que eu sou o ancião de dias, quando o ancião de dias é o meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês saberiam que eu fui o unigênito de Deus, e que o meu Pai não é unigênito. E se vocês me conhecessem, vocês saberiam que eu sou hoje o primogênito do meu Pai, mas o meu Pai não é primogênito. E se vocês me conhecessem, vocês saberiam que um dia eu fui gerado, numa época e numa eternidade que vocês não podem conhecer, mas que a palavra de Deus tem lhes ensinado que eu fui gerado em algum tempo, mas o meu Pai nunca foi gerado. E se vocês me conhecessem, vocês saberiam que eu tenho um Deus que é o meu Pai, mas o meu Pai não tem um Deus que é Deus dele. E se vocês me conhecessem e conhecessem o meu Pai, vocês saberiam que o Pai é maior que eu. E se vocês me conhecessem e conhecessem o meu coração, saberiam que a minha maior alegria é ver homens e mulheres adorando ao meu Pai. Se vocês me conhecessem, saberiam que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas esta vida em abundância não pode ser concedida no erro. Ela só pode ser concedida quando nós assumirmos no nosso coração: conhecereis a verdade, vos libertará. Libertará do erro, libertará do medo, libertará da insegurança e libertará das falsas doutrinas que têm atrapalhado o nosso caminhar. Tanto tempo e vocês não me conhecem. E por quê? Porque o que nos tem sido apresentado é um falso Deus, é um falso Cristo, através de uma doutrina que tem destruído a personalidade de ambos, onde todos são iguais. E a palavra de Deus não diz isso. Disse-lhe: se vós me conhecesseis a mim, versículo 7, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Como, Senhor Jesus, que nós já conhecemos ao teu Pai? Vocês conhecem o meu Pai, porque conhecem a mim. Meu nome, Emanuel, demonstra que eu represento plenamente o meu Pai. Portanto, quando vocês olharem para mim, devem ver em mim o meu Pai. Esta é a forma pela qual vocês podem e já devem conhecer o meu Pai. Afora todas as teorias sobre a deidade, sobre a trindade e sobre a própria divindade, quero que conheçam o meu Pai em mim. Moisés quis conhecer a glória do meu Pai. Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés, esconde-te no fundo da rocha, e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Moisés, escondendo-te plenamente em Cristo, que é a rocha eterna, conhecereis a bondade do meu Pai. A coisa que vocês podem conhecer do meu Pai, e que vale a pena conhecer do meu Pai, enquanto vocês forem seres humanos falíveis e fracos, não suportando a glória e a luz que emana do meu Pai. A única coisa que vocês podem suportar dele hoje
é a bondade dele. Porque o calor que emana dele mataria vocês carbonizados. A luz que emana dele deixaria vocês completamente cegos. É preciso, portanto, que em mim vocês recebam aquilo que o Pai hoje pode lhes conceder. É preciso que eu tome toda a luz, a glória e o calor do meu Pai. Tome isso tudo sobre mim. Com as minhas mãos divinas eu dê a mão ao meu Pai. E com as minhas mãos humanas eu alcance a vocês, dando a vocês apenas aquilo que vocês são capazes de suportar. Porque vocês não podem suportar tudo aquilo que meu Pai quer dar a vocês. O problema não está no meu Pai. O problema está em vocês. O problema não está naquele que gera a energia. Se um homem hoje morre por estar agarrado a um fio de alta tensão, o problema não está na hidroelétrica que gera aquela corrente. O problema está no instrumento humano que é fraco para suportar aquilo tudo. Se um liquidificador se queima ao receber além daquilo que ele pode suportar, o problema não está na tomada 220. O problema está no liquidificador que é fraco para suportá-la. Nós somos esse liquidificador que não pode suportar aquilo que Deus quer nos dar e por isso nos apresenta esse maravilhoso conversor que é Cristo Jesus. Aquilo que o Pai tem e nos transmite apenas aquilo que somos capazes de receber. E Ele mostra essa lição a nós. Tenho muito para lhes dizer ainda, mas vocês não podem suportar. Disse-lhe Jesus, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus. Disse Jesus ao Marcílio. Disse Jesus ao Rogério. Disse Jesus a Maria Cristina. Disse Jesus ao Júnior. Disse Jesus a Arlete. Disse Jesus a cada um de nós nesta tarde. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido. Por que ele disse isso? Por que ele diz isso a nós? Quem vê a mim, vê o Pai. Será possível, amados irmãos e irmãs, que Jesus poderia ter sido mais simples do que isso? Senhor, mostra-nos o Pai. Tristemente Ele olha para cada um de nós hoje. Para cada um daqueles que creem na Trindade. Para cada um daqueles que de alguma maneira ainda estão lutando contra a realidade bíblica de que há um Deus apenas, que é o Pai. E diz, eu estou há tanto tempo com vocês. Há mais de 2000 anos eu morri na cruz do Calvário. Desde que eu morri na cruz do Calvário, eu enviei o meu Espírito, que é como se eu mesmo estivesse com todos vocês, instruindo vocês a cada dia, ensinando vocês a cada dia, e vocês não me conhecem ainda. A mim vê o Pai, como é que vocês querem ver o meu Pai e se questionam com isso? Se eu estou ao lado de vocês pelo meu Espírito constantemente e eu tenho vindo para revelar o meu Pai a vocês. Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? Como pode Jesus estar no Pai sendo um ser somente em espírito? Eu estou ligado em espírito ao meu Pai. E o Pai está em mim. Como, Senhor? Pelo Espírito dele. Assim estamos ligados.
E assim estamos ligados todos nós. Eu estou ligado a vocês neste exato momento pelo meu espírito. Eu prometi a vocês, eu disse a vocês, eu vou, mas eu vou voltar. E onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente no meio de vocês. Eu disse, eu prometi, por que vocês não acreditam em mim? Eu estou com vocês, pelo meu espírito, assim como o Pai está comigo, pelo seu espírito. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que você crê então? Como é que você crê? Se você não crê que eu estou no Pai, em espírito, e que o Pai está em mim em espírito, não tem como você crer de outra maneira. Não tem como você crer nisso. Se você não crê que é assim, você não crê no que eu estou te dizendo, você não crê que eu estou no Pai e não crê que o Pai está em mim, porque você não pode crer de outra maneira que não seja desta forma. Porque qualquer outra forma é um erro. E mais, as palavras que eu estou dizendo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. É o Pai que está falando para vocês. Então, quando vocês leem na minha palavra, naquilo que está aqui, quando vocês leem, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, é o Pai também falando que onde Ele está, Ele quer que vocês estejam com Ele. Não é apenas eu falando, é o Pai falando através de mim. Porque o Pai, pura e simplesmente, apresenta os locais onde Ele vai estar. Para onde Ele vai. Ele próprio também mostra onde está, Ele mostra a sua agenda para nós. Para que nós saibamos onde Ele está. E o capítulo 5 de Apocalipse mostra essa movimentação. O capítulo 4 também mostra essa movimentação do Pai. E nós devemos segui-lo pela fé também, em Cristo Jesus. E aí nós nos debatemos, porque está vendo, teologicamente, está vendo? Jesus disse, e aqui ele disse, eu sou Deus. Embora não haja um texto em que ele literalmente diga, eu sou Deus, mas as pessoas tentam nos ensinar. E está vendo aqui, ele diz que ele é Elohim, e ele diz que é isso, ele diz que... Mas é o Pai falando através dele. Então não há absolutamente nenhum problema. Se ele diz eu sou, é o Pai falando através dele. E conhecer a Cristo e conhecer ao Pai é importante para entender isso. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Como? Pelo seu Espírito. Crede-me. Ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês têm obras boas, não é porque vocês são bons, mas é porque o meu Pai, pelo seu Espírito, age em vocês. Não é um segundo Rogério, não é uma segunda Arlete, não é um segundo Júnior, não, é o meu Pai em vocês, pelo seu Espírito. Sou eu em vocês pelo meu Espírito. Não é uma outra pessoa, não é um outro ser. 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Eu vou para o meu Pai. É um fato. E vocês farão obras maiores do que estas. Por que, Senhor? Como poderemos fazer obras maiores do que as tuas, Senhor? Porque eu ainda não fui para o meu Pai. Mas quando eu for, eu vou receber do meu Pai mais ainda do que Ele tem para me dar. Como, Senhor? Sim, porque quando eu subir ao meu Pai, tendo consumado a obra que eu vim a fazer, eu serei ungido pelo meu Pai.
E hoje aqui na terra, como Messias e como profeta que estou, ao meu Pai, serei ungido sacerdote. E uma vez ungido sacerdote, derramarei sobre vocês do meu Espírito. E passará o tempo, e chegará um momento que eu irei novamente ao meu Pai, e adentrarei o local santíssimo, e receberei ainda mais do meu Pai. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, é dito e é ensinada esta realidade. 5:1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O Pai está com o livro nas mãos. E ninguém pode abri-lo. No versículo 5. Disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E quando esse livro é aberto, nós vamos encontrar o resultado no versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o versículo 12 mostra o resultado de tudo isso. Que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que for morto. De quê? De receber o poder. Mas ele já não tinha? Tinha, mas ele recebe mais. Riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. O filho agora recebe isso numa quantidade ainda maior. E alguém diria, mas pode receber ainda mais? Pode e recebeu. O próprio Deus é um Deus que não para. Jesus diz, meu Pai trabalha e eu também trabalho. No processo criativo de Deus. Esse Deus que já é perfeito, consegue, acreditem ou não, aperfeiçoar-se ainda mais. Assim como dá a nós cada vez mais, o próprio Deus, embora pareça absurdo, consegue aperfeiçoar-se ainda mais. Seu poder não é estanque, seu poder não é pura e simplesmente preso ao tempo e ao espaço. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês não podem entender, pelo menos vejam as obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Por que maiores? Porque mais poder recebe, mais poder derrama sobre o seu povo. Quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O grande objetivo de Cristo é que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Preste atenção agora, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aqui alguém diria também, não, mas espera aí, os mandamentos de Jesus, foi o que ele disse. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas pergunto, quem está falando aqui também? O Pai está falando. Jesus disse. Versículo 24, ele vai repetir para que a gente não duvide. Versículo 24 do capítulo 14 que estamos. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Prestem atenção. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem está falando isso? A voz que nós ouvimos é a voz do Filho, mas é o Pai que está falando através do Filho. O livro de Hebreus mostra essa realidade. Livro de Hebreus, capítulo 1, mostra esta realidade que não pode ser perdida, irmãos. Hebreus,
capítulo 1. 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, quem falou? O Pai, nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem então está falando aqui quando diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras? O Pai está falando através do Filho. E isso deve encerrar toda a discussão se estamos falando dos 10 mandamentos ou não. Sim, estamos falando. O Pai está dizendo através do Filho, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Quem não me ama não guarda os meus mandamentos. Versículo 15, então, voltando, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. João 1,11. Cristo não foi recebido, porque não o vê, nem o conhece. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas vós o conheceis. Quem eles conheciam? Cristo. Porque habita convosco, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E estará em vós. Quem estará em nós, ou quem estaria neles? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quem? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ele, cearei com ele, ele comigo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mas voltarei de outra forma. Estou em presença física de vocês agora. Voltarei espiritualmente. Habitarei em vocês como o Pai habita em mim, pelo Espírito. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Dia, quando recebermos, quando crermos, quando nós abrirmos o nosso coração para essa verdade, neste dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim. Quando vocês acreditarem nesta realidade, conhecerei que eu estou em meu Pai, pelo seu Espírito. E vocês em mim, pelo meu Espírito. E eu em vocês, pelo meu Espírito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E é este que será amado do meu Pai, e é este que eu amarei, e é a este que eu me manifestarei. Disse-lhe Judas, não o traidor, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Da onde tu vens, Senhor? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Da onde vem, Senhor? Não, não é da onde eu venho. É o quê? É a minha palavra. Pela minha palavra eu estarei em vocês. Pelo meu Espírito eu estarei em vocês. É estudando a palavra que eu poderei me manifestar a vocês. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Por que o Pai, então, não fala diretamente conosco? Por que tudo isso que torna, entre aspas, tão difícil o entendimento e que as pessoas confundem tanto, então?
Porque misturam, tá vendo? Aqui é o pai, não, aqui é o filho, não, aqui, não. Por quê? Por que assim? Deus não poderia simplificar simplesmente ele nos falar para que não houvesse essa dificuldade? Ele sempre quis. Mas o que aconteceu? Capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 18. Vamos entender o que houve. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. Medo. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Medo. Deus agora quer falar ao seu povo, mas o seu povo tem medo de ouvir a voz de Deus. Lá no começo, Adão peca. E esse pai de amor agora começa a procurar o seu filho. Adão, onde estás? Ouvi. Vejam as palavras. Ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Medo de ouvir a voz de Deus. Medo de ver a Deus. E se esconde. Passa o tempo. Na sua saga, na sua história, chega ao livro de Êxodo e não pode mais suportar ouvir a voz de Deus. Mas Deus não deixará de falar ao seu povo. Por isso, agora, ele levanta Cristo, para que através de Cristo possa comunicar-se conosco. Mateus capítulo 17, versículos 5 e 6. Mateus 17, versículos 5 e 6. Estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. O pai falando. E o que aconteceu? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos, não tenham medo. O problema não está no pai. O problema não está na voz do pai. O problema está no ser humano que não suporta ouvir a voz do pai. João 12, voltando um pouquinho, versículos 27 a 29. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Nenhum dos que estavam ali da multidão reconheceu a voz de Deus. Uns trovão, outros anjo. Mas para nós, graças a Deus, está revelado quem ali falou. Foi o Pai quem falou diretamente. Pai, glorifica o teu nome. Cristo falou com o Pai. E o Pai lhe responde diretamente agora. E o que houve? Trovão, medo. A voz do Pai, uma vez mais, será ouvida. Uma vez mais. E o que vai acontecer? No capítulo de Hebreus,
capítulo 12. Hebreus 12. 12, 18 ao 26. Hebreus 12, 18 ao 26. E já estamos encerrando. Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao som da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, pela fé, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Porque Abel era um exemplo também. E o versículo 25 agora. Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem fala? O Pai. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. O que na terra os advertia eram os profetas, era Cristo. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, o Pai. A voz do qual, e nisso quero que se foquem, amados, a voz do qual moveu então a terra. Irmãos, a voz do Pai move a terra quando fala. Tamanho é o poder desse Deus. Tamanho é o timbre da sua voz. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também o céu. Mais uma vez o Pai vai falar, e a terra tremerá inteira. E o mundo dirá: é um trovão. E o mundo dirá: um anjo falou. E os servos de Deus saberão quem está falando. Porque já fomos ensinados. É o nosso Pai falando. Mas o que falará o Pai? Por que falará o Pai se ele sabe que assim como Moisés teve medo, assim como os discípulos tiveram medo, por que o Pai vai falar sabendo que nós poderemos ter medo? A razão é uma só. Apocalipse 10, 6 e 7. Apocalipse 10, 6 e 7. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Não haverá mais demora. Para quê? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Deus ainda guarda um segredo, um só, dos seus servos. Que segredo será esse? Pelo qual ele próprio irá falar. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Segredo de Deus, mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Como? Nem todos de nós morreremos. Nem todos de nós conheceremos a morte, a sepultura.
mas todos seremos transformados. Quando, Senhor? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a 7ª trombeta, lá colocada em Apocalipse. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando, Senhor? Quando o Pai falar. Quando aquela voz que levanta os mortos das sepulturas, quando aquela voz anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo, o segredo do Pai, tudo se cumprirá. Mas não se cumprirá sem que a terra inteira se abale à voz daquele que é todo-poderoso. Tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem. Tanto tempo com vocês e não entendem que eu lhes falo por voz de trombeta, porque vocês não suportariam a voz de trovão do meu Pai. Tanto tempo para entender que eu necessito falar a vocês porque vocês não suportam a voz do meu Pai. Tanto tempo com vocês para que vocês possam ver o Pai em mim, porque não podem olhar diretamente para o Pai e permanecer vivos. Tanto tempo convosco, e vocês não conhecem que a única forma de poder revelar-se o Pai a vocês é através de mim. Tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem, porque têm conhecido, entre aspas, uma doutrina que acaba com esta realidade, que eu quero que vocês aprendam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados irmãos e irmãs, que essas palavras possam ir além da teoria e possam ser de fato gravadas em nossos corações pelo Espírito de Deus, por aquele mesmo dedo que um dia gravou na rocha a sua lei e as suas palavras. Possa o nosso Deus, pelo seu Espírito, pelo seu dedo, gravar em nossos corações as palavras dele, para que se cumpra em nós o que foi dito. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Que Deus os abençoe grandemente, meus amados irmãos e irmãs, e que Deus lhes possa recompensar pelo privilégio que todos temos de aprender com Deus aquilo que aos que se dizem sábios não foi revelado. Deus seja com todos. Irmão Marcílio. Amém. O irmão Rogério faz uma oração para a gente encerrar. Claro. Claro. Vamos orar. Amado Deus que está nos céus, nós queremos te agradecer por esta ferramenta maravilhosa que o Senhor, em tua infinita sabedoria, comunicou aos homens poder um dia levantá-la. Pai Celestial, nós hoje podemos, pelo teu Espírito, estar unidos, Senhor, através de estudos via computador, onde podemos, Senhor, de certa forma, estar mais unidos do que se fisicamente estivéssemos juntos. Aquilo que seria impossível para nós, o Senhor providencia. E acredito, Pai, que até numa maneira, num esforço que o Senhor faz de poder nos fazer entender aquilo que o Senhor mesmo disse: convém que eu vá, porque se eu for, eu enviarei a vocês o Consolador. E Ele estará com vocês. Assim como nós hoje, Senhor, podemos, através da internet, estar unidos.
Talvez esse seja um esforço teu, Pai, de nos mostrar como podemos de fato estar unidos em espírito, sem contudo estar presente fisicamente. Assim como o Senhor está presente aqui conosco em espírito, mas não fisicamente, também nós em espírito podemos estar todos unidos como irmãos, unidos ao Senhor e finalmente ao nosso Pai. Muito obrigado pelas tuas palavras, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder aprender com o Senhor. Que o Senhor possa, Pai, de fato revelar-se a cada um de nós através de teu Filho. E que naquele grande dia, Pai, quando o Senhor vier buscar os que te pertencem, Pai, que cada um dos amados irmãos e irmãs que nos ouvem nesta tarde possam estar aguardando ansiosamente a tua vinda. Possamos estar todos preparados, Pai. Possamos prestar atenção na tua palavra. Possamos de fato ter gravada no nosso coração a tua mensagem e que ela nos acompanhe por toda a eternidade. Por Jesus te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmão, enorme estar mais uma vez com o irmão aqui. Esse estudo a tantas pessoas e um pouco antes de nós entrarmos no que existem pessoas nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Paraguai, na França. Então é uma ferramenta fantástica, essa aí nós da melhor forma possível. Eu peço desculpa aos irmãos porque eu tive um problema no meio do Hangout para frente, eu não consegui acessar a sala com a máquina muito fraca. Vamos ter que resolver isso. Muito obrigado. Obrigado à presença do Luiz Augusto, da irmã Joana Batista. No sábado, se Deus quiser, com mais um estudo fantástico como esse aqui, fala aos nossos corações, sem dúvida. Irmão Marcílio, se me permite, eu gostaria de solicitar a todos os irmãos e irmãs que realmente acreditam que foram alimentados não pelo homem, mas que foram alimentados por Deus. Por favor, amados irmãos e irmãs, façam a sua parte. Deixem seu comentário, deixem o seu gostei, não para o homem, por favor, mas para que nós possamos alcançar mais pessoas. Compartilhem o link, irmãos, que cada um proponha no seu coração, diga a si mesmo, não a mim, mas a si mesmo. Pela graça de Deus, eu procurarei repartir com pelo menos 5, 6, 10 pessoas, não importa, mas faça este propósito no coração. Vamos fazer o trabalho que somos incumbidos a fazer. Que Deus lhes abençoe grandemente. Amém. Então, e os irmãos também que estão ouvindo essa mensagem, aí que já estão com a gente há bastante tempo, e os que estão chegando agora também, os dízimos e as ofertas que nós temos, a gente coloca direto para o irmão Rogério, pode entrar em contato com ele através do Facebook, lá ele e as orientações certas. Irmãos, boa tarde a todos, Deus abençoe grandemente a todos, obrigado Rogério, Luiz Augusto, obrigado a todos os irmãos que estão na sala, e sábado que vem estaremos aqui, se Deus quiser.